Um dos combates mais fortes que existe hoje, sempre existiu, mas hoje é pesado, é a palavra de Deus contra a palavra do homem, a palavra de Deus contra a palavra dos filósofos, a palavra de Deus versus a palavra dos jornalistas, etc. Então, nossa mente, ela nunca está vazia, ela não é um vácuo. Você tem ali alguma informação e vamos dizer que você, desde criança, ouviu falar sobre um determinado assunto, você sempre aprendeu que era daquele jeito, aí você chega à fase adulta e vem alguém e mostra para você na Bíblia que não é bem desse jeito, é diferente. Muitas pessoas desistem de fazer o que Deus diz, porque ela já está, aquele ensinamento errado está tão enraizado em sua mente que ela não quer desaprender e ela não quer se desapegar desse conhecimento, apesar dele estar errado. Vou falar de um assunto hoje que está bem na moda. Eu já vi até o senhor Leandro Carnal falando sobre o assunto. Nós temos um texto em Gênesis que diz assim, logo no começo, quando o homem, no caso Adão, estava sozinho ainda no jardim, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Hoje as teorias dos filósofos e pessoas que querem escrever livros, etc., dizem assim, não, é bom ficar sozinho, é bom, tem as vantagens e apresentam um monte de vantagens. Pode até ser que uma pessoa se sinta, aparentemente ela vai se sentir melhor de estar sozinha, porque ela já está enferma com essa sociedade que está enferma, com essa sociedade que se afastou tanto de Deus que não sabe distinguir a verdade do erro. Olha, profissionalmente eu andei muitos anos da minha vida sozinho, para depois eu entender que o texto de Gênesis não estava falando só de casamento, não. Estava falando de tudo, até profissionalmente. O homem que fica sozinho profissionalmente, ele pode prosperar, acontece, mas ele vai ganhar muito menos dinheiro. Eu posso um dia até falar sobre isso aqui, quem sabe eu abro uma exceção, em vez de falar sobre coisas espirituais, eu vou falar sobre esse assunto profissional, mas é verdade, eu posso falar da minha própria experiência, quando você fica sozinho, você perde dinheiro, mas isso é um assunto para um outro dia, quem sabe. Aqui estou falando de comunhão. Deus quer a comunhão entre as pessoas. Você não cresce em amor se você vive sozinho. Sua fé, a sua bondade, como é que você vai ser bondade só com você mesmo? Sabe, até quando aconselho aos pais não ter só um filho, porque esse filho cresce sozinho, não aprende a dividir com o irmãozinho, né? Com a irmãzinha, não aprende. Vai ter um chocolate, é só dele. Tem um bolo lá, é só dele, ninguém nem quer, só divide, né? Então, eu passei por isso, né? Apesar de ter irmãos e irmãs, eu fui criado pelos meus avós e só eu. Então, para minha sorte, ninguém gostava de doce. Comia pouco doce, todo mundo na casa. Minha avó fazia um bolo, eu comia 80% do bolo, mesmo sendo magrelo, porque não tinha competição, era para mim, praticamente, né? E outras coisas assim. Então, quando Deus fala, não é bom que sejamos sós, é por causa disso, né? Para a gente se desenvolver. Tem duas coisas que eu queria falar. Uma delas é um provérbio português, me contaram que é um provérbio português. Ninguém envelhece ao redor de uma mesa. Sabe o que é isso, né? Não quer dizer que você vai ficar correndo ao redor da mesa. Não, está dizendo assim, quando você está sentado com seus amigos, sua família, comendo, rindo, trocando ideias e revendo memórias, quem sabe, fazendo planos, eu não sei. Você não vai envelhecer ao redor de uma mesa. É importante. Deus disse, eu vou repetir, não é bom que o homem esteja só. Então,
essa questão de compartilhar as coisas é muito importante, ela nos desenvolve bastante, né? Lembra do que fala do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele é morto porque ele recebe água e não dá para ninguém, né? Ele é um Mar Morto porque ele vive sozinho, não compartilha nada dele. O que chega no Mar Morto fica ali, não sai para ninguém, não vai para um rio, não vai para outro mar, fica ali. Então, nós não podemos ficar felizes, estar sozinhos. Imagina, você estuda bastante, você lê vários livros, você é uma pessoa intelectual, você podia estar dividindo todo o seu conhecimento com centenas de pessoas, sei lá, e aí você guarda tudo para você, fica tudo ali, tudo escondido. Você passa anos e anos sem dizer eu te amo para uma pessoa e acha que isso é bom, isso é natural, isso é... Eu poderia ficar aqui 1 hora falando desse assunto, mas eu acho que eu já falei bastante, eu dei o recado. Nós não é bom para que nós passemos o tempo sozinhos. Você não vai ver uma pessoa numa cama, morrendo, à beira da morte, dizendo assim, ai, você nunca vai ver isso. A pessoa diz, eu queria tanto ter passado mais tempo sozinho, seria tão bom, né? Você não vai ver isso. Uma vez eu vi uma crônica do Arnaldo Jabor, já falecido, dizendo assim, se uma pessoa passar 20 anos sem tomar um cafezinho com os amigos, sem viajar com a família, sem ir para o restaurante com os amigos e família, economizar todo esse dinheiro durante 20 anos. Quando chegar, depois de 20 anos, ela vai ter dinheiro e vai ter muito dinheiro. E sabe o que ela pode fazer com essa grana toda? Ela pode tomar um café com os amigos, jantar com a família. Você está entendendo? Você não vai ver ninguém à beira da morte falando assim, eu queria ter tomado menos café com os meus amigos. Eu queria ter saído menos com meus amigos. Eu queria ter saído menos com os meus filhos. Eu fui muito no restaurante com eles e... Amigos, não é bom que o homem esteja só. Nossa vida aqui é bem curta. Anos atrás eu conheci um advogado libanês, mora em São Paulo. Nós só conversávamos em inglês, o português dele não era muito essas coisas. E ele me disse uma história, eu não posso deixar de contar aqui no vídeo. Ele tinha um amigo, dono de um libanês também, morando no Brasil, dono de um hotel muito grande, acho que 15 andares, e o cara só trabalhando, não tinha tempo para curtir a vida, só trabalhando ali. E aí ele chegou para o amigo dele e falou assim, você já almoçou em Londres e jantou em Paris? Aí o dono do hotel falou, não. Ele falou, eu já. Aí ele falou, olha, para com isso. Vai curtir a vida, vai curtir seus amigos, vai curtir sua família. Vai... E ele começou a fazer isso. A vida do cara se transformou no dono do hotel, passou a ser uma pessoa muito mais feliz e satisfeita. Só que a família dele, mercenária, começou a perseguir o advogado que me contou essa história, porque falou, não, ele tem que fazer mais dinheiro, tem que ficar atrás de dinheiro. Mas você sabe que não é no fim do dia, quando chega lá, nos nossos acertos de contas com Deus e conosco, essa história é furada. Ninguém vai falar, ai meu Deus, obrigado por ter passado tanto tempo sozinho, a solidão é uma maravilha. Eu não sou ignorante. Jesus teve muitos momentos de solidão para poder orar, para poder estabelecer de forma mais sem contaminação os seus planos. E João Batista também, que era primo dele, Elias também na Bíblia, Moisés também na Bíblia, tem vários exemplos. Então eles tiveram momentos de solidão, eles são importantes. Para que você coloque pingos nos is, etc., faça uma meditação, faça exame. O apóstolo Paulo fala, examinai-vos, né? Nós temos que fazer exames constantes, saber se nós ainda estamos na fé. É isso que o apóstolo Paulo diz. Tudo isso é importante, esse balanço. Mas não esqueça, Jesus passava a madrugada inteira sozinho,
de manhã ele estava com a multidão, tá? E ele sempre teve no ministério dele, no mínimo 12 pessoas ao seu lado, no mínimo 12, seguindo a ele. Então, não existe felicidade no singular. A felicidade está no plural. Tá? Lá em Provérbios diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, Deus nunca dá todos os seus dons a apenas uma pessoa. Deus nunca dá toda a sua luz para apenas uma pessoa. Por isso, essa ideia de igreja veio da cabeça de Deus justamente para que um partilhasse a experiência com o outro, para que juntos formasse, o que diz o apóstolo Paulo? Um corpo. Um corpo. O dedo da mão não vive sozinho, o olho não vive sozinho, a orelha não vive sozinha. Tudo isso tem que estar ligado ao corpo para viver, para ter saúde, para ter tudo o que é bom. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, não esquecendo de deixar aquele like e de compartilhar e de se inscrever em nosso canal. Em nome de Jesus.